versículo 5, o texto também vai estar projetado aqui, mas peço que você acompanhe na sua Bíblia. Nós vamos voltar daqui a pouco a esse versículo, mas eu quero ler esses versículos, mas eu quero ler para você essa porção. Do 5 ao 10, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado pela bênção de iniciarmos cantando louvor ao Senhor, lendo a Tua palavra, orando. Que bênção, Senhor, poder desfrutar da comunhão da Tua igreja. Rogamos pela iluminação do Teu Espírito para que entendamos o texto bíblico, entendamos a Tua palavra e vivamos, Senhor Deus, para a Tua honra e Tua glória. É que eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós já vimos, semana passada, esse texto de Jeremias 17, do versículo 5 ao 10, e esse texto nos afirma que o que esse texto nos afirma? Isso, o contraste de quem confia no homem que confia no Senhor. O que mais? Que o coração é enganoso. O que mais? É que tem bênção quem confia no Senhor. Quem mais? O Senhor conhece o nosso coração. Muito bem, queridos. Nós vimos semana passada várias coisas, nós colocamos e nós pensamos nesses versículos colocados. Nós olhamos e falamos assim, nossa, como a Bíblia ela é rica em nos ensinar em 5 versículos tantos, tamanhos princípios, né? Eu trouxe para os irmãos um breve contexto aqui de que o povo estava confiando no Egito, achando que eles eles teriam ali uma força para ajudá-los na sentença a qual o Senhor deu. E qual foi a sentença que Jeremias pregava ao povo? Qual foi a sentença? Uma das coisas que Jeremias falou. Cativeiro. Exatamente. Vai acontecer o cativeiro, povo. Vocês vão ficar quantos anos? 70 anos. Daqui a pouco a gente vai ver Jeremias 29. 70 anos. 70 anos de cativeiro. Então não adianta confiar no braço do Egito ou qualquer outra nação. Eles não têm força. Por isso que maldito o homem que confia no homem. Nele mesmo, porque ele vai confiar na força que ele pode ter, o que ele pode procurar. Por isso que esse versículo, às vezes, tirado do contexto, né? As pessoas falam, tá vendo? Não podemos confiar em ninguém. Não é isso que está dizendo. Primeiro, você não pode confiar em você mesmo, porque o seu coração é enganoso. Então, bendito o homem que confia no Senhor. É isso que o texto diz, porque ele vai literalmente prosperar, né? Diferente do homem que não confia no Senhor. Mais importante aqui, dentro dos termos também que nós estamos vendo, lembra de soberania, decreto, providência, vontade? As definições aqui, vamos lá? Todos juntos? Soberania, decretos, providência, vontade, propósitos. Pois é. É interessante que, às vezes, nós vemos isso, as pessoas fazem aquela afirmação, olha, é o que manda o teu coração. Pastor, meu coração está dizendo para eu fazer isso. Tome cuidado com essa afirmação, queridos. Tome muito cuidado com isso. Pastor, meu coração está dizendo para eu fazer isso.
Então isso já é uma verdade para você. Então você tem que seguir o seu coração. Baseado no texto de Jeremias, a gente precisa confiar em Deus. Você confia na palavra de Deus? Sim ou não? Ela é princípio para a sua vida? Ela é lei? Ela é regra de fé e prática? Ela não falha? Ela falha? Então pronto, meus irmãos. É aqui que você tem que seguir. Às vezes o seu coração vai ser contrário ao princípio do Senhor. Quem você vai obedecer? Ah, pastor, a Bíblia. Porque no dia a dia, muitas vezes, nós olhamos para o princípio e falamos assim, pastor, mas o meu coração está dizendo uma outra coisa. Aí você vai responder biblicamente e fala, pastor, porque nós somos pecadores. Eu vou falar, é verdade, você acertou. Porque quem conhece as reais intenções do nosso coração? Por quê? Me responda biblicamente. Sim, me responda biblicamente. Isso, queridos. Logo na sequência de Jeremias 17, está dizendo que o coração é enganoso, versículo 9. Mas o versículo 10, o que diz? Eu, Deus, esquadrinho o coração. Eu sei cada pontinho, cada quadradinho desse coração que está dizendo, ai pastor, meu coração está mandando eu fazer isso. Deus olha para você e fala assim, eu esquadrinho o seu coração. Esse é um desejo que não é bom, inclusive para você. Deus dizendo a você. Porque eu esquadrinho o coração. Eu sei exatamente o coração de cada um, a sua intenção, a sua motivação. Eu tenho controle. E é isso importante quando a gente está estudando, queridos, teontologia. O que é teontologia mesmo? Como é que é? O que é teontologia? Pode falar com coragem, gente. Vamos lá. Estudo do ser de Deus. Essa foi muito boa essa coragem, hein? Foi muito boa essa coragem aí. É o estudo do ser de Deus. Então, quando a gente estuda Deus, qualquer outra interpretação que nós vamos ter, ela tem que ser baseada, amparada, vista a partir do estudo do ser de Deus. Então, quando a gente fala de salvação, você precisa ter as lentes da teontologia. Quem é Deus? Aí algumas doutrinas que surgem, você começa a falar assim, peraí, mas isso não tem a ver com Deus. Isso não tem a ver com a soberania de Deus. Isso não tem a ver com os decretos de Deus. Então eu vou basear esse meu pensamento, esse desejo do meu coração em interpretar salvação, por exemplo, que é uma outra doutrina, né? À luz de quem é Deus. Aí pronto, meu irmão. Aí você vai ver que muitas vezes doutrinas que exaltam o homem com relação à salvação, elas são contrárias às Escrituras. Por quê? Porque não tem uma teontologia, um estudo do ser de Deus firmado. Eu pensei em nós desenvolvemos os nossos estudos de doutrina pela bibliologia, né? Que é o estudo da Bíblia, né? Mas eu falei assim, não, peraí. Antigamente, né? Eu disse aos irmãos, né, no início dos nossos estudos, as teologias, principalmente as teologias sistemáticas, elas iniciavam com a teologia própria, que é o nome da teologia, é o estudo de Deus, né? É teologia propriamente dita ali, né? A teotologia. Mas depois ela começou com a bibliologia, porque começaram a relativizar a Bíblia. Mas nós vamos partir do princípio fundamental da nossa fé, o estudo do ser de Deus. Queridos, se Deus decretou, Ele decretou porque Ele tem todo o poder. Ponto. Nós pensamos sobre isso em Romanos 9, semana passada, né? Se o Senhor fez o vaso dessa forma, Ele fez dessa forma porque Ele é Deus. Ah, mas Deus é mau, segundo o conceito de quem? Deus é ruim. Qual o parâmetro? Quando nós não entendemos bem soberania, decreto, providência, vontade, propósito, a gente começa a falar assim, peraí, eu estou começando a tirar deduções de quem é esse Deus que eu acho que vai se encaixar na minha teologia. Aí se partiu de lá para cá e aí piorou.
tem que partir das Escrituras para o entendimento correto de quem é Deus. A partir daí a gente consegue, segundo a graça do Senhor, entender um pouco mais teologia. Vamos lá. Nós pensamos com relação ao mundo, lembra-se disso? Que nós vimos a soberania de Deus na criação, em todas as coisas, a providência de Deus em sustentar todas as coisas. Agora nós vamos olhar para a teontologia, principalmente esses aspectos de soberania, decreto, providência, vontade e propósito, na pessoa do homem. Tá? E vamos ver esses textos. O irmão ou irmã, né? Abra em Gênesis 1:26. Quem vai abrir Gênesis 1:26? Vou pedir para você já levantar a mão e falar assim, pastor, eu vou abrir 1:26 e eu vou ler. E alguém que vai abrir em Salmo 8, 4 e 5. Vamos lá. Gênesis 1:26. Quem abriu, pode ler, por favor. Vamos. Muito bem. Nesse texto de Gênesis 1:26, nós vamos olhar a soberania e o decreto. Mas primeiro, vamos olhar a soberania. Quando você lê para Gênesis 1:26, como fica clara a soberania de Deus? Com relação, claro, que ao homem, né? Como fica claro para você? Pastor, eu leio Gênesis 1:26 e aqui fica claro para mim. No quê? Isso, vamos lá. Então no verbo façamos. Vamos interpretar o verbo façamos. O que quer dizer façamos? Hã? Deus é criador. Então eu crio. Quem cria o homem? Quem tem a soberania de criação para com o homem? Pronto. Outra interpretação desse texto? Há uma... Pastor, mas isso é lógico. Pois é. Às vezes são coisas que parecem lógicas, mas quando você vai interpretar alguns textos, parece que não fica tão lógico assim. Quando Deus criou, no ato criativo de Deus, é demonstração de soberania. Eu faço, no caso ali do texto, façamos. Nós vimos, por que façamos mesmo? Deus Trino, isso, as três pessoas da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós já vimos a Trindade. Então, façamos, eu crio. Isso é soberania. Salmo 8, 4 e 5. Então, peraí. Como o aspecto de soberania na pessoa de Deus é visto no Salmo 8, versículo 4 e 5, versos 4 e 5. De novo aparece que Deus fez. O que é o homem? Deus fez. Por isso, meus irmãos, quando a gente está vivendo igreja, quando estabelecido um princípio bíblico, não é a sua e nem a minha vontade que deve prevalecer. Não é por causa da sua idade, do seu tempo de igreja, do seu conhecimento, se você fez isso, se você fez aquilo, onde você serve, o que você faz, qual é o seu dom. Isso literalmente não tem importância. Quando a gente entende teontologia da maneira correta, a gente fala, se aqui é a palavra de Deus, esse é um princípio. Ele estabeleceu. Se ele estabeleceu, eu sou esse homem, o qual o Salmo fala assim, o que é o homem para que dele te lembres? O Senhor se lembrou de nós, a ponto de nos salvar. Quando olhamos para o Salmo 8, a gente começa a olhar, peraí, então, na soberania de Deus, olha que maravilhoso, queridos. Na soberania de Deus, eu era como qualquer outra criatura. Sim ou não? Sim ou não? Sim, gente. Você e eu fomos criados por Deus, sim ou não?
Ponto. Então, quando diz ali que Deus nos fez, aí lembra lá o Salmo 139, né? A gente fala assim, quem somos nós diante desse Deus Todo-Poderoso? Por que muitas vezes interpretamos teologia como se nós tivéssemos o poder? É olhar para o Salmo 8. É olhar para Gênesis 1, 26. Então, soberania é aquele que tem o poder sobre o ser criado. Então, Deus tem todo o poder? Sim ou não? Isso é importante. Pastor, mas isso parece ser básico. Pois é. Se você pensou assim, joia, é muito bom. Quando a gente chegar em umas teologias que vai, né, falar assim, pastor, mas isso daqui eu não concordo. Pois é. Opa, por que você não concorda? Porque é contra o seu coração, aí seu coração é enganoso. Pastor, porque eu não quero, você tem a natureza pecaminosa. Então a questão, o que vai nortear a sua interpretação? O que você quer, o que você acha ou o que Deus disse? Fechou, né, queridos? Vamos lá, em Gênesis 1, 26 também fala do decreto de Deus. Qual foi o decreto de Deus ali? Nós chegamos a olhar esses versículos semana passada também, né? Isso, a criatura que ele criou, no caso o homem, vai ter domínio sobre os outros seres. Veja essa questão que eu digo, que animal não é a mesma coisa que homem. Que eles não é implicância com animal, não. Eu gosto dos animalzinhos, né? Assim, mais na sua casa. Mas tô brincando. Não. Eu gosto dos animaizinhos, sim, queridos. Eu acho bonitinho, fofinho, legalzinho. Mas não é gente. Não é homem. Não é. Isso é contra Deus. Gênesis 1, 26 diz que Deus diz que para o homem ter domínio sobre esses animais. O que o homem perdeu foi esse domínio por causa do pecado. Mas o homem não deixou de ser homem. O homem não se iguala a nenhum outro animal. O homem não veio do macaco, não, queridos. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Já contei aquela piadinha? Diz que o marido está meio brigado com a esposa, né? Aí o filho chegou, pai, mamãe falou que nós viemos do macaco. Eu falei assim, filho, a minha descendência veio de Deus, da sua mãe eu não posso dizer nada, não. Estava nervoso com ela, né? Da sua mãe eu não posso dizer nada, né? Queridos, por quê? Somos a imagem e semelhança de Deus. Então, igualar um animal ao homem é contra a Bíblia. É contra a Bíblia. Cada um no seu devido lugar. Animal não pode tomar lugar de filho, não, queridos. Pelo amor de Deus. Tenha consciência que animal é animal. Por favor. Isso é bíblico. Tem uma vez que eu tive uma discussão um pouco mais acalorada com o irmão, justamente no Salmo 8. Foi difícil, né? Porque eu falo assim, o que diz Salmo 8? Ele mesmo me falou assim, o homem é a coroa da criação. Eu falei, então ponto. A partir daí não dá. Não, mas é só maneira de dizer e tal. Eu falei assim, tá. Então fica a sua maneira de dizer aí, que eu discordo plenamente. Homem, mulher, são diferentes de qualquer tipo de animal. Então substituir pessoa por bicho, queridos, isso é contra Deus. Então tenha o seu animalzinho, cuida dele, faça o bem para ele, não faça mal para nenhum animal na rua aí. Se puder fazer o bem, faça o bem, joia, mas ele é animal. Isso aí. Gênesis 9. Já entendi, já entendeu, né, irmã? Já entendeu. Irmã Liliane. Eu entendi. Olha, deixa eu falar. Vamos lá, 9:1. Gênesis 9. A senhora se entregou agora, irmão. Não, mas não é a senhora não, meu irmão. É um pensamento geral. Infelizmente, ele entra na mente da gente. É porque, assim, queridos, eu tive a oportunidade, não sei se eu falei para os irmãos, no passado eu iniciei a faculdade de marketing, bem no passado mesmo. E disse que uma mulher, eu não lembro o nome dela, na década de 90, ela falou assim, que quem investisse na indústria pet ia ganhar muito dinheiro na 2000 para frente. Indústria pet hoje, gigantesca, queridos. Você acredita que eu passei numa lavanderia de roupinha para pet? Vocês já viram isso? Uma lavanderia pet, sem brincadeira nenhuma.
Eu olhei, eu falei assim, nossa, eu falei assim, acho que eu não estou chegando direito porque eu estou sem óculos, né? Olhei, não, estou brincando. Olhei e falei assim, gente, cresceu a ponto de ter uma lavanderia para roupinha pet. Mas se você tem ali o seu bichinho, você vai deixar com a roupinha suja? Não, não deixa, vai lavar. Você vai ter que ter. É natural isso aí, não estou falando que é errado. Tenha, mas eu só quero trazer seu pensamento de que bicho não é gente. Infelizmente, estão tratando melhor bicho do que gente. Estou errado, queridos? Então, se você tem o seu animal de estimação, cuida dele. Cuida bem, não maltrata não. Não seja desonesto. Trata bem e cuida. Mas entenda, bichinho, bichinho. Filhinho, filhinho. Diga. Oh, ali. Não, Lia, não piora as coisas, Lia. Irmãos, eu não estou dando aula para a irmã Liliane, viu? Eu entendi, Lia, eu tô brincando assim. Não, mas sabe o que que é, Lia? Não, sim, sabe o que que é? Não, irmãos, irmã Liliane, você sabe disso, né? Pelo amor de Deus, né? Ai, ai, ai. É que eu estou tentando pular, eu não consigo, mas tudo bem, vamos lá. Então, mas sabe o que que é, irmã? Olha, vai entender mais ainda, né? Não, sabe o que que é, irmãos? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ai, ai, vamos lá, vamos lá. Irmão, sabe o que que é? Ó, não, Lia, eu entendi o que você falou, mas, queridos, às vezes você não tem bichinho em casa. Deixa eu ser bem direto com você. Às vezes você não tem bichinho em casa, mas às vezes você trata melhor um bicho do que uma pessoa. Não estou falando só para quem tem bicho em casa. Às vezes você não tem bicho em casa, mas às vezes você trata melhor um bichinho do que uma pessoa. Você não consegue ser ríspido, às vezes, com um papagaio. Ai, mas uma pessoa você consegue ser bruto. Você consegue ser ignorante. É a mesma coisa, irmãos. Você não tem um bichinho em casa, mas o bichinho você trata melhor do que uma pessoa. A questão não é ter o bicho em casa ou não ter. Eu entendo ali o que você falou. Não é só dormir fora de casa ou dormir dentro de casa. É o princípio de enxergar um bicho como um bicho. Então, da mesma forma que você faz lá no papagaio, papagaio, você chega e trata bem uma pessoa. Você é educado com a pessoa. Você está ferindo o princípio bíblico. Você não está tratando bem o próximo. Ah, pastor, eu nunca fiz essa ligação. Pois é, irmãos. Entende, Lia, o que eu estou querendo dizer? Não é só você ter o bichinho ou não ter o bichinho. Às vezes você dá mais valor para um gatinho, para um cachorrinho, para uma girafa. Você fala assim, nossa, não pode maltratar os animais. Mas as pessoas, você acha na ignorância, bom dia por quê? Como assim? Oh, tudo bem? Não, tá bem para você. Ué, que isso? Que isso? Então, é isso aí, mas assim, presta atenção, queridos. Presta atenção no princípio. Aí com o gatinho, nossa, o gatinho tá passando as coisinhas mais fofas. Você gosta de gatinho, não te interessa. Ó, qual que é o parâmetro que você está dando? Então, queridos, não é só ter ou não ter bicho. É você considerar o bicho mais importante que o ser humano. Ô, pastor, não tinha pensado nisso. Tiago? Pois é. Tem um biólogo muito conhecido que exatamente ele falou isso, Tiago. Ele falou assim, que você tratar um animal como gente deveria ser considerado maus tratos. Biólogo. Não é crente não. Biólogo. Tá, vamos lá. Fechamos aqui. Joia? Então, entenda, né, Lia, eu entendi exatamente, irmã Liliane, né? Mas não é só ter o bicho, queridos. É tratar um bicho
com mais carinho, com mais atenção, com mais respeito do que um ser humano. Querido, isso é triste. Isso é triste. Isso é você ir contra a Bíblia. Para um crente, isso é inconcebível para um crente. Queridos, é inconcebível. Vê lá, você tem algum animalzinho, você conhece algum animalzinho? Quando você está perto de um animalzinho, você vai lá, faz todo o carinho, aquela gentileza. Com seu irmão de igreja, você é ignorante. Isso é contra Deus. Isso é contra Deus, isso é pecado. É pecado ser mal educado, gente. É pecado faltar com respeito. Lembra que diz lá na carta aos Gálatas? Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Então acha que porque é irmão posso falar do jeito que eu quiser. Não pode não. Não pode não. Não pode, meu. Vamos continuar aqui? Decretos de Deus. Vamos lá. Alguém ia falar mais alguma coisa? Não? Então vamos lá. Decretos de Deus. Vamos olhar para o segundo ponto aqui. Gênesis 1, 26. Então ele vai ter domínio. Né? Gênesis 9, 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Qual era o mandamento do Senhor? Multiplicar e encher a terra. Esse é o mandamento do Senhor. Deus decretou dessa forma. Nós até fizemos associação com Gênesis 11, a Torre de Babel. O que os homens fizeram ali? Não, nós não vamos espalhar. Nós vamos centralizar aqui, vamos construir uma torre e nós vamos deixar o nosso nome célebre ali. Deus falou: não, não vai ser assim não. As línguas ali confundiram todo mundo. O que aconteceu? O que aconteceu depois? O povo espalhou. Acabou, e tem as nações. E está feito, porque o Senhor falou que era para espalhar. O Senhor decretou, vai acontecer, irmãos. O que o Senhor Jesus disse para os discípulos quando eles perguntaram: Senhor Jesus, esse é o tempo que o Senhor vai restabelecer o reino em Israel? O que o Senhor Jesus disse? Vocês lembram? Atos, isso, não vos compete saber tempos ou épocas. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. O que era para acontecer com a mensagem? Porque eles seriam testemunhas. Eles receberam o poder de ser testemunha. O que era para acontecer com a mensagem? Chegar em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Sim ou não? Você vai lendo o livro de Atos. Quando você chega ali, em Atos 8, você vê que o povo está concentrado em Jerusalém. O que acontece em Atos 8, queridos? Há uma dispersão ali. Morre ali Estevão, capítulo 7. Capítulo 8, Paulo respirando ameaças. Aliás, Saulo ali respirando ameaças, né? Dispersão da igreja. Por quê? A mensagem era para ser espalhada. Aconteceu da forma que o Senhor Jesus disse? Aconteceu. Era para os discípulos terem feito isso, sim, naturalmente? Sim. Não fizeram. Não é à toa que depois vai falar da conversão de Cornélio, capítulo 10 de Atos. Cornélio era um gentil. Pedro teve que ter uma visão para ver que ele podia consumir aqueles animais impuros. Porque ainda estava na cabeça deles, né? E Pedro passa a entender ali que a mensagem também chegaria aos gentios. Porque era para chegar. Deus decretou, meus irmãos, pronto, acabou. Vai acontecer? Vai acontecer. Por exemplo, nós vimos em Jeremias, 70 anos de cativeiro. Quantos anos de cativeiro foram? 70 anos. E acabou. 70 anos. A primeira geração no deserto. Deus falou, essa geração não vai entrar. Entraram? Quais entraram? 2 pessoas da antiga geração. Quem foi? Josué e Caleb. Por que entraram? Pronto, Deus decretou que eles iriam entrar e acabou. Ninguém mais entrou. Enquanto não morreu o último da última geração, ninguém entrou na terra prometida. E pronto, acabou. E Deus fez assim. Você tem o seu coração assim confortável em servir a um Deus assim? O próprio Moisés não entrou. Nós vimos na quarta-feira, lembra lá do não de Deus? Ele orou: Senhor, me deixa entrar na terra. Não. Não vai entrar. Por quê, queridos? Porque é esse Deus que nós servimos. É esse Deus. Não é um Deus que fala assim: Deus está bonzinho comigo hoje, Deus não está bonzinho comigo hoje. Deus está legal, Deus não está legal. Gente, a gente precisa crescer. A gente precisa crescer. O Deus da Bíblia é o Deus Todo-Poderoso.
A gente canta que ele é todo poderoso, mas na hora de viver não vive que ele é todo poderoso. Não, está errado. Podemos ser assim, não. A gente olha ali e fala assim, Deus decretou e acabou. Salmo 139, versículo 16. Vamos lá. Agora a gente vai um pouquinho mais rápido, tá? Se eu chegar, eu já leio, mas você depois... E aí, irmãos? Quem tem o controle da nossa vida? E aí? Diz para mim. Acabou, meus irmãos. São textos como este que fala que Deus me vira na substância ainda sem forma. Qual a substância sem forma? Pastor, a gente olha para o feto, né? A questão assim, não tem forma. A gente parece um girininho. Assim, você olha assim e fala, nossa, depois vai tomando forma, aquele milagre que vai acontecendo. Eu acho muito joia, assim, mulher grávida, eu acho muito bonito, sabe? Eu acho assim, nossa, que joia. Quando a Fernanda ficou grávida, ficou mais bonita ainda. Né? Eu fiquei olhando e falei, nossa, aquela barriga cresce, daqui a pouco nasce essa belezura ali do lado. Ali, né? Gente, você fala, gente, Deus viu tudo isso, aquele milagre todo acontecendo, Deus sustentando todas as coisas. E aí nasce um outro ser, e saber que esse ser tem os dias contados. Estão nas mãos do Senhor. Ele sabe, você não sabe. Você não sabe. Eu não sei. Ninguém sabe. Tem os adivinhos aí, né? Tem os adivinhos. Mas ninguém sabe, queridos. Está na mão de Deus. Isso é Deus decretar todas as coisas. Esse é o Deus que nós servimos. Por isso que cada vez que você levantar, queridos, você vai agradecer ao Senhor. Mais um dia que o Senhor está me permitindo viver. Se assim não for, você vai para a presença dEle, para a glória. De um jeito ou de outro, o Senhor tem cuidado de mim e de você. Isso é soberania. Isso é o Senhor decretar. Isso é ter poder. Amém? Amém. Atos capítulo 17, 24. Vamos lá. Para a providência. Atos 17, 24. Isso, Monique, continua para a gente até o 28, por favor. Interessante, Paulo chega aqui no Areópago, né? Vê aqueles altares todos espalhados e um altar que está escrito ao Deus desconhecido. Por quê? No conceito, e isso é o conceito da idolatria, queridos, né? Porque as pessoas estão idolatrando os seus deuses, o que for. Vamos pegar o exemplo dos deuses aqui. As pessoas adoram os seus deuses, mas parece que um Deus é mais poderoso que o outro. Ah, esse Deus age em tal área. Esse Deus age em tal área. Então eu vou orar para esse, vou rezar para esse Deus aqui. Vou fazer minhas oferendas para esse Deus. Não, mas esse outro Deus é das causas impossíveis. Esse outro aqui é o Deus da saúde, da fertilidade. O outro é da colheita. E começam a rezar para os seus deuses. Mas eles sabem que tem alguém que tem um poder maior do que esses daqui. E aí, não é diferente aqui dos gregos. Eles falaram assim, tem um Deus maior do que todos os nossos deuses aqui. Então vamos deixar um altar para ele, né? Porque a gente não conhece, a gente não sabe quem ele é. Mas a gente sabe que ele é maior que todos os deuses que nós adoramos aqui. E vamos deixar o Deus desconhecido. Chega Paulo pregando lá. Paulo fala assim, olha gente, eu vi que vocês são acentuadamente, né, religiosos. Vocês têm, Paulo não fez isso para
dizer a eles assim que eles, nossa, que jóia que vocês são assim. Não. Paulo, no versículo 16, diz que ele viu lá que o espírito dele estava revoltado com a idolatria dominante na cidade. E aí ele vê aquele altar, queridos, já indo para o versículo 23, porque passando e observando os objetos do vosso culto, eu encontrei também um altar, no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Paulo chega e fala assim, gente, sabe aquele altar que vocês deixaram ali? Desse Deus desconhecido? Que vocês acham que ele tem poder sobre todos os outros? Não é à toa que vocês nem sabem o nome dele. Então, esse Deus realmente ele tem poder sobre todos os outros. É esse Deus que eu estou pregando. Como é que volta a atenção, queridos? Se tinha gente dispersa com a frase, falou, peraí, opa. Então, esse Deus... Peraí, então, Paulo, quem que é esse Deus? Eles não perguntaram. Mas Paulo passa a responder a eles. Mesmo sem a pergunta. Esse Deus que eu anuncio é o Deus que fez o mundo. Tudo que nele existe. Paulo está mentindo para eles? Quem é esse Deus? É o nosso Deus. Olha, sendo ele o Senhor da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ou seja, vocês não vão poder conter a pessoa de Deus nessas 4 paredes do templo. Não é vocês colocarem uma imagem e passarem a adorar esse Deus. Ele não pode ser contido. E Paulo diz uma coisa muito interessante. Olha só, queridos. Ele nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então não existe uma oferta, uma oferenda que você possa fazer a esse Deus para obter dele coisas. Como se ele precisasse dessas coisas para favorecer a mim e a você. Sabe o que é interessante, queridos? Já passou semana sem orar? Não precisa responder, não. E Deus não deixou faltar respiração para você, né? Deus não chegou para você, não orou, perdeu o emprego. Pronto, acabou. Volta para a igreja, quando você for para a igreja eu te dou um emprego de novo. Deus não é assim, irmãos. Quantas vezes você deliberadamente, você aprendeu o princípio bíblico, você falou assim, isso é errado, e você deliberadamente com o seu coração, você pecou. Você fez. E Deus não te fulminou naquela hora. Você era merecedor daquela condenação. Porque você foi contra o que o Senhor estabeleceu. Mas Ele te perdoou. Você está aqui na escola bíblica dominical. Você está aprendendo do Senhor. Ele continuou sustentando você. Por isso, queridos, quando eu digo a você, pastor, eu tenho que ir na igreja, eu não tenho que ir na igreja, irmãos, você como crente, você fala, esse Deus que me dá essa respiração, que me dá a bênção de orar e ser ouvido por Ele, irmão, eu só tenho que adorá-lo. E eu não vou pagar nada, porque eu não vou conseguir pagar a salvação. Eu não estou fazendo isso para pagar nada, não é uma barganha com Deus. Eu vou fazer isso, Senhor, tá vendo? Eu estou indo para o culto, hein? O Senhor me abençoou desse lado de cá, esse lado de cá. Não, queridos, é vida de adorador. Sabe assim? É uma vida do qual nós estamos buscando ao Senhor todos os dias. Quando nós enxergamos dessa forma? Quando nós vemos que Deus é quem nos dá a respiração, é Deus quem está no controle de todas as coisas. Olha lá, queridos. De um só Ele fez a raça humana sobre toda a terra, havendo fixado tempos previamente estabelecidos e limites da sua habitação. Ou seja, o Senhor controla tudo, irmãos. É isso que é difícil para nós humanos, sabe por quê? Nós gostamos de ter o controle, todo mundo aqui, né? As mulheres aqui não fiquem chateadas comigo, né? Mas é um desejo um desejo da Eva, pós-pecado, é dominar. Em todos vocês. Esse desejo de dominar. Oh, meu Deus do céu. Né? No coração de vocês é assim. E o desejo do homem é se esconder. Deus fala assim, não. Trata de sair daí da moita, ô Adão. Você comeu do fruto?
Foi a mulher que o Senhor me deu. Então é o seguinte, com o suor do teu rosto. É você, filhão. Vamos lá. Vamos lá. Por que Deus fala para a gente os nossos papéis de homens serem bem estabelecidos? Porque naturalmente nós fugimos, irmãos. Eu falo assim, é responsabilidade, alguém precisa ser responsável. Quem que é? Aí, e o desejo das mulheres? Eu já ia dominar, pronto, como diz o ditado popular, juntou a fome com a vontade de comer. E aí Deus fala, então fica de jejum, porque não é para fazer isso não. Não é para fazer isso não. Tem o seu papel, né, como homem e tem o seu papel como mulher. Saiba que no pecado isso foi distorcido. Lembra-se que Adão deu nome à mulher? Sinal de autoridade. Mas ela seria auxiliadora, ia caminhar junto. Olha só, queridos. Olha que benção. O que o pecado fez? Inverteu. Agora um tem um atrito com o outro. E briga com o outro. Um quer dominar e o outro não quer dominar. E aí aquela coisa toda. Por isso que a restauração que Deus faz é um todo. É um todo, irmãos. É uma bênção quando a gente entende dessa forma. É uma bênção quando a gente enxerga dessa forma. Então vamos lá. Para buscarem a Deus, se porventura Tatiano possa achar, bem que não está longe de cada um de nós. Olha que interessante o que Paulo está dizendo, né? Pois nele vivemos, nos movemos, existimos. Alguns poetas estavam até falando sobre isso. E aí Paulo fala assim, olha, desse Deus, né? Dessa criação que vocês estão tateando, sabe assim? Buscando tocar, né? Esse Deus é o qual eu estou pregando. E do qual nós somos geração. E Paulo passa a falar sobre eles. Mas aqui nós estamos olhando para a providência de Deus. Então, Deus supre as necessidades de crentes incrédulos? Sim, queridos. Já viu uma chuva cair igual um chuveiro só na horta do crente ali? Na plantação, não. Ela cai como um todo. Ela vai abençoando. Você está lá na sua empresa, trabalhando, e você está trabalhando para o Senhor. E o seu patrão, que é incrédulo, está sendo abençoado com o seu trabalho. E Deus está dando, né, suprimento para a empresa para sustentar você. Glória a Deus por isso. Ele tem o controle de todas as coisas. A visão que nós devemos ter do trabalho. Nós trabalhamos para honrar a Deus. Deus está usando essa empresa, esse local, para me abençoar. Gente, pessoas que reclamam de benefício que recebem. Para pensar. O coração é enganoso mesmo, né? Coração enganoso. Gente, meu Deus do céu. Vamos caminhar, gente. Isaías 42, 5, alguém abriu? Olha só, que joia, Everton. Olha o que o Senhor faz. O Senhor, Ele, além de Ele criar todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas. Isso é providência. O Senhor sustenta todas as coisas. Irmãos, a gente até usa essa frase, né? E ela é extremamente verdadeira. Quantos livramentos nós temos que nós nem vimos acontecer? Né? Às vezes algo que ia acontecer, talvez ia cometer, né, a cada um de nós ali, e o Senhor protegeu de alguma forma, livrou e tirou a gente disso, a gente nem ficou sabendo. Precisa viver nessa providência do Senhor. É o Senhor que vai sustentando, vai cuidando, é o Senhor quem te dá sabedoria, meu irmão. Você tem que estudar, você tem que se preparar, você tem que fazer o melhor nos seus estudos, mas saiba que essa inteligência, essa sabedoria foi dada pelo Senhor. Olha que bênção, usa isso para o reino. Usa isso para o reino. Abençoa, usando a linguagem da empresa, abençoa a sua empresa com o seu cristianismo, com o seu coração convertido. Seja um testemunho lá dentro. Seja uma luz de Cristo lá. Que bênção, o Senhor salvou você. Irmãos, olha. Gente, eu ia para uma outra vertente, não, vamos continuar aqui, né? Vamos continuar aqui, nas providências do Senhor. Seja esse testemunho. Por isso que a gente
A gente não tem a segunda brava, né? Tem segunda brava. Você está trabalhando para o Senhor. Como é que você vai ter uma segunda brava se você iniciou no domingo maravilhoso? Ué, não tem sentido, né? Então sirva o Senhor, você está fazendo para Deus. Faça o melhor, o melhor, o melhor. Faça com excelência. Salmo 66, versículo 8 e 9. Alguém já abriu? Quem preserva a cada um de nós? Cuide, irmão, da sua saúde. Vai lá, faça os exames que você tem que fazer. Né? Se tem que tomar os remédios, toma de maneira correta. Mas não é aquilo que vai sustentar a sua vida. Não é aquilo, queridos. Isso tudo você vai fazer por prudência. Porque está na sua mão para fazer. E o que vier na nossa mão para fazer, a gente faz por excelência. Mas não é isso que vai garantir um côvado da sua vida, né? Como Jesus falou. É o Senhor que sustenta. O Senhor tem contado os dias, nós vimos Salmo 139, não foi isso? Nós vamos só agir com prudência. Cuidar, né? Mas sabe que sim, quando chegar a hora da partida, Senhor, chegou o meu momento de estar com o Senhor. Agradeço pelos dias que eu vivi. Se o Senhor quiser me levar agora, vou em paz. Desejo que a minha partida seja assim, se o Senhor permitir. Irmãos, pastor, não fala de morte não. Tem gente que se desespera quando fala de morte, né? Podemos não, queridos. Vamos para Efésios capítulo 1. Você abre Efésios capítulo 1, eu vou abrir no Salmo 135. Olha só o que diz o Salmo 135, versículo 4 a 9. Pois o Senhor, nós estamos vendo agora a vontade de Deus, né? Pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para sua possessão. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprove ao Senhor, Ele o fez. Nos céus e na terra, no mar, em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra. Olha só, queridos. Faz sair o vento dos seus reservatórios. Foi ele quem feriu os primogênitos no Egito. Quem feriu os primogênitos no Egito? Olha. Tanto dos homens como das animais. Que é os animais. Que no meio de ti, ó Egito, operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos. Quem fez isso? Deus, queridos. Mas pastor, Faraó era tão bonitinho. Faraó era tão... Tinha tantos egípcios lá. Mas o homem, tão bonzinho. Quando a gente entende, queridos, quem nós somos e esse Deus que conhece o coração, algumas frases, sabe? Começa a ficar assim, nossa, pastor, a pessoa é tão boazinha, só falta Cristo. Começa a ouvir isso, você fala, só falta Cristo, falta tudo. Só falta não, Cristo, falta tudo. Ah, mas a pessoa é boazinha, ela é gente boa. Ela faz isso, ela faz aquilo, pois é. E o coração dela? Você conhece? Você sabe exatamente as motivações? Ah, pastor, mas parece que... Então, parecer parece uma porção de coisa. Mas você não conhece. Deus conhece. Efésios, capítulo 1. Alguém lê, versículo 5. Versículo 9. Versículo 11.
É isso, queridos. Aqui nós não vamos lidar com a salvação, vai ser quando a gente estudar sobre a doutrina da salvação. Mas Deus escolhe segundo a sua vontade. É a vontade dele. Eu fico imaginando se nós, crentes, nós vivêssemos exatamente nessa dependência da soberania de Deus. Ia mudar muita coisa na sua vida, meu irmão. Tenho certeza disso. Ia mudar muita coisa. Muitas coisas que talvez trazem desespero ao teu coração, elas iam sair, elas iam sumir. Quando você fala assim, então Deus fez segundo o conselho da sua vontade, segundo o conselho da vontade dele. Segundo foi a vontade dele, ele fez todas as coisas. Segundo foi a vontade de Deus, Deus enviou esses sinais e prodígios lá para o faraó. Segundo a vontade de Deus, o povo de Deus passou a seco e tinha uma porção de egípcios atravessando o Mar Vermelho e o mar se fechou. Pastor, a parte que os israelitas atravessaram, eu gosto de lembrar. De trás, pois é, queridos. Que você é melhor que Deus? Você é mais bonzinho que o Senhor? O Senhor é mau em fazer essas coisas? Pastor, não quero responder que eu não quero pecar, pastor. Está vendo o nosso conceito, queridos? Nós trazemos alguns conceitos onde, na verdade, nós entendemos a soberania, mas o nosso coração tão bom acha que aquela pessoa não precisa ser corrigida. Não, é só um momento de fraqueza, teve um lapso. A pessoa tão legal, tão boazinha. Ah, meus irmãos, puxa vida, a gente precisa crescer. Precisa crescer. Olha para a Bíblia. Vai ler mais as Escrituras. Vai ver quem é um homem mesmo. Vai ver que Deus vai nos repreendendo, vai nos corrigindo, vai nos disciplinando, porque nós precisamos. Nós precisamos. Se deixássemos as nossas vontades, irmãos, a gente ia fazer cada coisa. Cada coisa. E aí Deus nos dá um livro, onde tem lá os princípios, mandamentos, decretos do Senhor. E aí você não lê. Aí fica tirando dedução. Aí todas as notícias que você vai tendo, semana após semana, vai desesperando seu coração. Ai, vai acabar o mundo. Ai, vai morrer. Ai, não sei o quê. Ai, degelou. Agora gelou. Agora degelou e gelou. Agora não gelou. Agora degelou. Aí, gente, quem controla todas as coisas? Fala que é todo poderoso, mas fica com os medos assim, sem sentido. Não, irmãos, não, vamos crescer, vamos amadurecer, vamos desenvolver nossa fé. Vamos olhar para os propósitos de Deus. Aqui, Efésios 1:6, diz assim. Preste atenção na leitura, queridos. Eu vou ler o 6, o 12 e o 14. Para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Versículo 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo. Versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Qual o propósito do Senhor? Qual o propósito final da criação de Deus? A glória dele. O propósito é a glória dele. O propósito é o Senhor ser honrado. O propósito é o Senhor ser glorificado. Por isso que nós o adoramos, queridos. Nós vemos o Senhor nos sustentando aqui, a gente fala, Senhor, para o louvor da tua glória. Para o louvor da tua glória. Então nós fazemos um excelente trabalho para o louvor da glória dele. Eu cuido da minha casa com excelência para o louvor da glória dele. Eu trato a minha esposa amando como Cristo ama a igreja, para o louvor da glória dele. Eu me submeto à missão do meu marido, por isso que eu estou sob a missão dele, para o louvor e a glória de Deus. Eu honro os meus pais, para o louvor e glória de Deus. Para a honra e glória do Senhor, querido. Nós vivemos assim. Por isso que quando nós encontramos os vizinhos aí, nós somos amáveis com eles. É para o louvor e glória de Deus. Por isso nós damos bom testemunho para o louvor e glória de Deus. Nós nos relacionamos e desenvolvemos a comunhão entre nós para o louvor e glória de Deus. É assim que deve ser a igreja do Senhor. Fora disso, queridos, qualquer ajuntamento de clube existe. Qualquer ajuntamento de clube. É só você se comportar as regras do clube, você está dentro. Mas a igreja não é clube. A igreja é um organismo vivo. Pessoas convertidas que pensam, que sentem e que agem para o louvor e glória de Deus.
Foi para isso que o Senhor nos criou. Diga, meu irmão. Sim. É verdade, irmão. Por isso que Romanos 8 nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Porque qual que é a finalidade das coisas cooperarem? É nós sermos a imagem de Cristo. Olha que benção, queridos. Todos nós estamos nessa caminhada de sermos igual a Cristo. Para pensar. Isso que é para o louvor e glória de Deus. A imagem de Deus restaurada em nós é nós sermos a imagem de Cristo. A gente perde. Irmãos, por isso que eu fico pensando, às vezes o povo nos chama de ignorante, mas o crente é o povo mais sábio que existe no mundo. Porque ele tem uma finalidade: adorar aquele que o criou, honrar aquele que o criou. Então ele passa a pensar que a formação dele, a criação dele, a vida dele, deve refletir a glória de Deus, para o louvor e glória de Deus. E lembra do homem lá? Quem é o homem para que dele te lembres? Do Salmo 8? Esse homem restaurado, olha isso, queridos, olha que profundo. Esse homem restaurado vai viver nesse mundo onde tem mortos espiritualmente, e ele está vivo, falando da verdade no seu testemunho, na sua vida, nos seus relacionamentos. Sabe quem são esses? Nós, os salvos. Pastor, eu nunca tinha tido essa perspectiva. Pois é, meu irmão. Por isso que na hora de falar, você tem que pensar para falar. Você tem que pensar, você tem que refletir. Você é um crente. Você está sendo formado à imagem de Cristo. Então, quando Deus vai falando para você, fala assim, olha, não faça isso, meus irmãos. Não duvidem. Parem de fazer. Parem de fazer. Honre a Ele. É a imagem de Cristo sendo forjada em você a cada dia. A cada dia. Por isso que não há serviço pequeno para o Senhor. Às vezes eu vejo mulheres, eu digo aqui as nossas mulheres aqui, às vezes você vê aquela CEO daquela empresa cheia dos PhD, você olha para aquilo, gente, como eu poderia honrar ao Senhor estando num cargo como esse? Não, minha irmã. Quando você está mexendo na panela de arroz ali, preparando aquele arroz soltinho, delicioso, você está fazendo para a honra e glória do Senhor. Você está cuidando da sua família. Quando você está varrendo aquela casa, passando aquele pano, você está falando assim, olha, meu marido, meus filhos vão vir aqui, vão estar num ambiente onde o Senhor é honrado aqui, porque o meu papel eu vou fazer com excelência. É outra perspectiva de cuidar de casa. Não é chegar naquele papel e assinar, nossa, dólar, eu preciso colocar dólar aqui. Não, você é do lar mesmo. Porque você honra o Senhor, veja, queridos. Veja. Irmãos, então não tem sabe, essa coisa pequena no reino de Deus. Quando você faz com um propósito para glorificar o Senhor, está sendo forjada e forjado a imagem de Cristo, olha a sua vida, olha o propósito, olha a honra ao Senhor. Ah, irmãos, precisamos crescer. Precisamos crescer cada vez mais. Glória a Deus por Deus nos ensinar, né? Glória a Deus. Então, se Deus te trouxe aqui, foi para que você e eu precisássemos aprender mais a louvar o Senhor, essa soberania, esse cuidado dEle, esse forjar nossa vida a imagem dEle. Louve ao Senhor. Faça o melhor.
na realidade que você tem ali. Faça o melhor. Como mulher, como homem, como profissional, como estudante, como filho, como marido, como esposa, como vó, como irmão. Faça o melhor. Faça com excelência. Você é a luz de Cristo. O Senhor Jesus pode voltar hoje. Sabe, você chegar diante dele, o Senhor olhar para você e falar, servo bom e fiel. Olha, faça. Tire essas coisinhas que atrapalham você a servir ao Senhor. Vamos viver dessa forma, queridos. Vamos iniciar assim a nossa semana. Amém? Amém, queridos. Eu acho que vocês estavam com saudade. Lá vem o pastor, hein? Abriu a pastinha preta. Complicou, né? Vamos ter exercícios, tá? Joia? Não, era para ser igual as crianças. Ê, pastor, que alegria! Gente, exercícios, tá bom? Para todos. Para todos. Eu gostaria que você, durante a semana, fizesse a sua devocional. Talvez com os versículos que vão estar aqui. Não sei. Escolha estudar. Vá para a palavra. Nós vimos isso aqui nas nossas primeiras aulas, tá bom? Então vão ter os textos, vão ter algumas perguntas. Nós vamos dedicar o início da semana, da aula da semana que vem para corrigir aqui. Mas faça esses exercícios. Pense. Fala assim, eu vou refletir. Eu vou fazer o melhor. Eu vou tentar lembrar. Eu vou abrir minha Bíblia. Se você quiser fazer com um irmão ou uma irmã junto, pode fazer, sem problema nenhum. Mas assim, faça esse exercício para você fixar a teontologia, tá bom? Porque daqui a pouco nós estamos passando para uma outra cadeira, vamos dizer assim, teológica, né? Que não seja a teontologia, mas enquanto isso você vai exercitando, tá bom? Então tá aqui, vou pedir para... Ô Tiago, você pode me ajudar aqui? O Everton, você também, por favor? Aí, quantos irmãos entregam aí? Só para dizer para você, vai falar ponto, tá? Depois tem a sua caderneta. Se você tirar 10, vai ganhar uma estrelinha. Nossa, pastor, estrelinha tá antigo mesmo, hein? Nem eu peguei a fase da estrelinha, queridos. Eu já não tinha mais estrelinha, já tinham tirado a estrelinha quando eu estudava, né? Mas na minha época tinha recuperação. Então você não vai ficar em recuperação. Pastor, a minha vida está sendo recuperação. Pastor. Joia. Vamos ver aí, todos aí. Isso. Tente fazer. Não está difícil. Não está difícil mesmo. Se você prestou atenção. O Tiago entregou numa alegria. Eu falei assim... Jó, eu gostaria muito que você dedicasse um tempo da sua semana para fazer esse exercício. Deu certo aí? Deu para todos, né? Joia. Fernando, só pegar aqui, só para eu dar uma lida. Ah, não, eu tenho aqui, peraí. Pensei que não tivesse. Muito bem, queridos. Rapidamente ali, já deu o horário da nossa aula. O que é doutrina? Você vai marcar um xizinho aí, tá? É um conjunto de regras criadas pelas instituições? Doutrina é ensino, instrução, explicação e exposição? Doutrina são termos teológicos incompreensíveis? Doutrina é um conjunto de ensinamentos essenciais somente para líderes? Oh. Quando Jesus falava em Mateus 7, 28 e 29, o que maravilhava as multidões? Qual era o costume de Jesus mencionado nas seguintes passagens? Mateus 13, 54, Marcos 6, 2, Lucas 19, 47. Qual era a ênfase de Paulo ao orientar Timóteo quanto ao cuidado da igreja? Aí você vai ler 1 Timóteo 4, 16, 1, 3, 4, 6 e o 6, 3. Tá bom? Todos esses textos em 1 Timóteo. Pastor, bastante texto? Isso. É engraçado, gente. Eu peguei esse costume. Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo. Ai. Na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 16, os dons foram dados para qual finalidade? Honras, louvores e adoração, cargos, ministérios e reconhecimento, aperfeiçoamento, edificação, maturidade, trabalho, eventos e entretenimento. Pergunta: qual a característica da pessoa do Salmo 14, verso 1? E qual a sua prática? Então você vai ver qual a característica dela e a prática dela.
há um Deus. É uma exclamação aí. Ligue os argumentos com as suas definições. Você vai ler o argumento, cosmológico, teleológico, antropológico e ontológico, e você vai ligar, fazer uma ligação do argumento com a definição. Olha, bastante textos aqui, hein? Escreva como Deus é mencionado nas Escrituras, nos seguintes versículos. Deuteronômio, Josué, Salmo, Samuel, Salmo, 2 Crônicas, 1 João. A forma de pensamento comum a diversas crenças religiosas que atribui a deuses, a Deus ou a seres sobrenaturais, comportamentos e pensamentos característicos do ser humano. Esta é a definição do termo conhecido como teocentrismo, antropocentrismo, antropomorfismo, teologia. Preencha as lacunas, os versículos, e você vai ler e vai preencher as lacunas. E a última, responda com as suas palavras o que acontece com esta aparente contradição. Aparente contradição. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou o coração. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, ele prometido não fará, ou tendo falado não cumprirá? Ou seja, Deus se arrependeu. Em Gênesis, em Números, Deus não se arrepende? Responda com as suas palavras. Nós falamos sobre esse texto aqui. Tá bom? Fácil. Vai ter o Enem final do ano, então você já vai se preparando, né? Aí. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela bênção de estudarmos a Tua Palavra, que o nome do Senhor seja honrado e glorificado, que ao sermos, Senhor Deus, forjados a cada dia mais, Senhor Deus, a imagem de Cristo, a gente faça isso para a Tua honra e glória, Senhor Deus, que o Senhor faça em nós, na verdade, para a Tua honra e glória, que nós sejamos cristãos que entendem realmente, Senhor Deus, a nossa fé e dependem do Senhor em todas as coisas. Mais uma vez, obrigado por essa manhã, te louvo, Pai, em nome de Jesus, amém.